two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje a gente vai falar sobre um caso. Eu acredito que seja conhecido por poucas pessoas, porque eu mesma, assim, nunca tinha ouvido falar. Eu achei ele enquanto eu tava pesquisando coisas pra trazer na live, né? Enfim, coisas diferentes. E foi um caso que me chocou muito, assim. Foi aquele caso que a gente fala aqui que aluga um triplex na nossa cabeça, porque vocês vão ver ao longo do caso que acontece muita coisa, é muita informação, mas, como vocês sabem, eu não tô aqui sozinha. E aí, galera, tudo bem? E pra vocês imaginarem, eu fico pensando, cara, se a Marisa não conhecia esse caso, é porque ele realmente deve ser aquele caso muito diferente. E sim, ele já é num local diferente. A gente já trouxe o caso do Vlado, que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviu, ouve lá. É um caso diferente, mas a gente tem que fazer o nosso jabá, né? Então, se você quiser mandar algum presente, algum mimo, porque a gente tá de aniversário, né, Marisa? Pra quem não sabe, eu faço aniversário agora dia 23 no domingo. Eu já fiz aniversário, né? Esse podcast vai sair depois do meu aniversário. E a Marisa faz aniversário dia 27. Então, se quiser dar um presente pra gente, você pode mandar pra onde, Marisa? Pro e-mail contato, apenas um podcast@gmail.com. Se forem mandar um pix, lembrando que pode ser literalmente, gente, de qualquer valor. Todo valor é bem-vindo pra ajudar no nosso projeto. Lembre-se só que a gente pede de mandar com uma mensagem junto, porque a gente ama ler a mensagem aqui no podcast. Todos os pix que a gente recebe, a gente agradece, lê o nome da pessoa, e se ela mandou uma mensagem, a gente lê. Então pode deixar que eles não passam desapercebidos da gente. E outra forma que vocês podem ajudar a gente é seguindo a gente lá no Instagram. E também, se possível, tira um print ou filma aí, tira uma foto de você ouvindo, né, o podcast, enfim. Como é que é? Solta a criatividade, né? Marca a gente nos stories que nós sempre repostamos. Confesso que às vezes, porque eu recebo muita mensagem, ele cai numa parte lá do Instagram que é mensagens ocultas. Aí às vezes eu acabo não vendo. Mas vira e mexe eu vou entrando naquele mensagens ocultas pra ver se não tem nada ali naquele submundo que ficou perdido, sabe? Mas assim, se marcar, a gente reposta. E isso é muito importante pra ajudar a gente a compartilhar pra mais pessoas, né, o nosso projeto. E como que era o nome do seu plano mundial lá, Thiago, que eu esqueci? O plano de dominação mundial do podcast. Então vamos espalhar a palavra, é muito importante que vocês divulguem e a gente também tem que agradecer, eu não vou esquecer de vocês, eu sei que vocês todo mês lá estão depositando um dinheirinho lá na Aurelo pra gente, que é a Laís Dreges, a Viviana Ogata e a Júlia Regina, muito obrigado, a gente adora vocês, muito obrigado pelo apoio de verdade e também diz o que você tá fazendo. Tem gente que às vezes mostra o desenho que tá fazendo. Esses tempos eu via uma pessoa desenhando e é muito legal ver. Tem pessoa que faz lavando louça. Então diz aonde você tá ouvindo nosso podcast. Por favor, conteúdo abaixo de 18 anos. Não queremos nada não solicitado, né, Marisa? Mas a gente confia no bom senso de vocês. Lembrando que a gente começa um pouco dessa forma pra quebrar o gelo, porque esse caso, do meu ponto de vista, ele é muito pesado, então já temos o nosso aviso de gatilho, mas eu vou relembrar sobre o aviso de gatilho, né? Então vamos falar sobre o caso do Martin Brenting. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Bom, como eu já adiantei, né, o Martin nasceu no dia 7 de maio de 1967 no hospital Queen Alexandra, que fica em Hobart, na Tasmânia. Porém, esse caso aconteceu na Austrália, assim, pro senso comum da gente imaginar, assim, geograficamente falando.
Ele foi o primeiro filho de um casal, que era o Maurice e a Carlin Branch, e ele passou a maior parte da infância dele em uma praia localizada lá na Austrália chamada Cavern Bay. E como que foi a infância do Martin? Ele tinha amigos? Como é que foi? Teve aquele bullying que a gente sempre vê nos casos criminais? Como é que foi? O que acontece? O Martin, ele vai crescer sem amigos, ele é intimidado, ele tinha ressentimento, ele era solitário e socialmente desajeitado, costumava meio que amaldiçoar os seus amigos, então ele não era uma pessoa conhecida por ter um convívio fácil, né? Em uma entrevista em 2011, a mãe dele lembrou que enquanto o Martin Bryan era muito jovem, ele costumava encontrar os brinquedos do filho dela quebrados, que ele era uma criança irritante e diferente. Então, pra você ouvir uma mãe falando que você é uma criança irritante e diferente, coisa boa não deve ser, né? Eu sei que às vezes as mães ficam meio... que às vezes dá vontade daquele seu pimpolinho. Eu que tenho filho, eu sei que às vezes você quer ser um pai bom, mas às vezes, sabe, é difícil, mas normalmente você quer abraçar, amar e etc, sabe? Tanto que eu vou postar uma foto com a Helena antes de gravar, então é muito legal. Porém, você ouvir isso de uma mãe, assim, tipo, ela numa entrevista chegar e falar que ele era irritante e diferente, normalmente, nesses casos, a família tem um pouco de apreço pelo filho e etc. Então, já dá para ver que é uma red flag, né, Marisa? Exato. Nessa mesma época, né, vale lembrar que, de forma geral, o Martin sempre teve acompanhamento psicológico, assim. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. E uma opinião de uma das psicólogas que atendeu ele era que possivelmente ele nunca ia conseguir se manter em um emprego, porque ele tinha uma habilidade, vamos dizer assim, de irritar as pessoas muito fácil. Então, de acordo com essa psicóloga, não ia ser possível para ele se manter nessa rotina de emprego, porque muito provavelmente ele iria irritar pessoas a um ponto que ele sempre estaria em apuros. Mais tarde na prisão, ele chegou a receber um possível diagnóstico de esquizofrenia, porém esse diagnóstico não foi para frente, mas ele sempre foi diagnosticado como uma pessoa autista. Lembrando que esses diagnósticos, né, não significam nada sobre o comportamento da pessoa. Isso é uma coisa muito importante da gente frisar. Condições psicológicas, neurológicas, independentemente de quais elas são, todas elas têm tratamento. Por isso que é muito importante, né? Não só você nota que você tem alguma coisa, que você tem dúvida em relação ao seu comportamento, ou se você tem um filho, ou um conhecido seu que tem um comportamento diferente, né? Tenta apoiar essa pessoa, incentivar ela a buscar tratamento, né? Pra ver se tá tudo bem mesmo, né? Porque a gente não pode rotular, né? Eu sempre falo isso em relação à psicopatia, né? Porque a psicopatia nada mais é que um transtorno de personalidade. E da mesma forma que a gente não pode falar que todo psicopata é um criminoso, a gente não pode falar isso em relação às outras doenças, né? A gente não pode falar isso em relação a outros transtornos, a outras doenças. A gente não pode falar que, porque ele recebeu esse diagnóstico, que ele vai fazer o tipo de coisa que ele fez. Eu acho que isso é muito mais além. Não sei se o Thiago concorda, mas esse é o meu pensamento. Acho que é importante a gente frisar isso. E também dá pra dizer que, assim, não é porque a pessoa, sei lá, porque ela tem determinada doença que ela vai desenvolver uma coisa, não tem nada disso. E às vezes a gente vê possibilidades de diagnóstico, porque os diagnósticos demoram mesmo, gente. Às vezes diagnósticos demoram anos. Eu até já falei em algum outro episódio, por exemplo, a Rita Lee, a cantora Rita Lee, ela demorou acho que 10 anos para receber o diagnóstico de bipolaridade. E não é uma questão de falta dinheiro para ela ir em psicólogo. Não, nada disso, mas é que fazer um acompanhamento psicológico não é uma coisa que o psicólogo vai te ver 1, 2 vezes e te dar um diagnóstico e etc, sabe? É um tratamento para você chegar e saber quais são realmente os seus sintomas e o que você tem, né? Não é uma coisa fácil.
dando já um passo muito adiante no futuro, mas a gente já vai voltar, né, a cronologia real, assim, do caso, para vocês entenderem direitinho, né, mas pra gente poder entender primeiramente essa questão psicológica por trás do Martin, é que enquanto ele estava aguardando o julgamento dele, ele foi examinado por um psiquiatra que foi nomeado pelo tribunal de Ian Sale, e na opinião desse psiquiatra, ele disse: poderia ser considerado como tendo mostrado uma mistura de transtorno de conduta, hiperatividade com déficit de atenção e uma condição conhecida como síndrome de Asperger. Vale lembrar que nos dias de hoje não se usa mais o termo síndrome de Asperger. A gente considera que as pessoas que receberam esse diagnóstico, elas estão dentro do espectro autista, né? Então, a gente pode substituir esse finalzinho ali, né, com uma condição conhecida, né, como transtorno do espectro autista. Esse psiquiatra em questão foi o Paul Mullen. Ele foi contratado a pedido do advogado do Martin e descobriu, né, através das avaliações que ele fez, que o Martin era socialmente e intelectualmente prejudicado. Além disso, descobriu que ele não apresentava sinais de esquizofrenia, como a gente disse anteriormente, né, por isso que o diagnóstico de esquizofrenia foi descartado. E também ele não apresentava nenhum sinal de ter algum tipo de transtorno de humor, né? Exemplos de transtornos de humor, a bipolaridade, por exemplo. E nisso, né, esse psiquiatra acabou concluindo que, embora o Sr. Brighton fosse claramente um jovem angustiado e perturbado, ele não era mentalmente doente. Fez sentido a explicação desse psiquiatra? Acho que sim. Como eu falei, sempre, quando a gente vai ver um caso criminal, sempre tem algumas condições que a gente chama de red flags, ou aqueles sinais que vão se dando nos casos criminais, que é basicamente, ele sempre teve um comportamento muito violento, ele matava animais, ele tinha uma questão de... vocês sabem o que é o snorkel, que é aquela máscara de mergulho com aquele tubo? Basicamente, quando ele ia com outros meninos mergulhar, ele chegava a puxar o snorkel ou a tapar o snorkel, porque daí a pessoa fica sem ar e ela está embaixo da água. Então ele chegava a cortar árvores de outras propriedades. Então ele tinha um histórico problemático, por assim dizer, né? Também os professores descreviam ele como uma pessoa distante da realidade, um pouco sem emoção. Na escola, o Brian era uma criança perturbada, às vezes violenta, e ele também tinha aquela questão de sofrer um bullying severo de outras crianças, né, Marisa? A questão do bullying sempre foi muito forte na vida dele. Em 1977, ele passou por uma avaliação psicológica e nisso ele melhorou bastante a sua condição mental, tanto que ele acabou retornando para a escola, né? Porque ele acabou ficando um tempo afastado por conta da sua condição mental. Por isso que a gente diz que desde o começo já era notado por todos que ele tinha um comportamento que fugia daquilo que é esperado socialmente falando, e ele recebeu esse tratamento. Mas o que acontece, né? Assim que ele sai do tratamento e retorna para a escola, no caso ele foi designado para uma unidade que era voltada para crianças com necessidades especiais, né? Crianças com algum tipo de deficiência. O nome da escola era Newtown High School. E o que rola é que basicamente ele volta a ter o mesmo comportamento agressivo que ele tinha anteriormente. Então foi possível ver que só dele sair do tratamento por alguns dias já era o suficiente para ele voltar a entrar naquele estado mental bem complicado. Pra vocês terem uma noção, depois ele passou por mais exames, como a gente falou, ele foi analisado por vários profissionais. Um outro psiquiatra que analisou ele, né, no caso foi um psiquiatra forense, se chamava Dr. Ian Joblin. Ele fez um exame que atestou que o Martin tinha algum tipo de deficiência mental do tipo limítrofe e um QI equivalente a 66 pontos, o que é considerado normal para uma criança de 11 anos, ou seja, mentalmente falando, o cérebro dele, né, os pensamentos dele, o comportamento dele, tudo não condizia com a idade que ele realmente tinha, né? Ele tinha o comportamento e o intelecto semelhante a de uma criança de 11 anos. E esses sinais preocupantes sempre estiveram lá, porque como a gente falou pra vocês,
Ele teve essa coisa de agredir colegas, de torturar animais. Ele também sempre gostou de assistir filmes que não eram adequados para a idade dele, né? Filmes com muita violência. Ele costumava assistir vários filmes pornográficos também, e inclusive alguns filmes onde tinha zoofilia. E ele acabou se tornando obcecado especificamente por um filme que era Chuck, gente. O Chuck 2, no caso, de 1990. Tanto que teve uma namorada dele que falava que ele era tão obcecado por esse filme que ele falava várias frases que tinham dentro do filme. Por exemplo, não brinque com o Chuck. Ele se referia a ele mesmo como Chuck. Então, assim, foi uma coisa que entrou muito na mente dele. E vai entrar uma história, Thiago, que eu acho que é melhor eu explicar, porque ela é meio confusa, e você ir reagindo, tá? Tá bom, vamos lá. Então, assim, no início de 1987, o Martin tava com seus 19 anos. E ele acabou conhecendo uma mulher de 54 anos chamada Ellen Mary Elizabeth Harvey. Eles se conhecem, essa mulher tinha muito dinheiro. Esse dinheiro todo vinha de uma loteria que ela era dona. Inclusive, ela tinha uma herança, assim, muito grande. Ela conhece o Martin e ele começa a trabalhar no quintal dela, né? Começa a cortar grama, fazer esse tipo de atividade, né? Que acontece bastante lá fora, deles procurarem por esse tipo de serviço. No caso, né, essa mulher que era bem rica, né, a Ellen, morava com a mãe dela, chamada Hilza. E quando o Martin começou a trabalhar para elas, eles ficaram muito amigos. Tipo, os três ficaram muito amigos, né? A Ellen, a Hilza e o Martin. De acordo com o que eu fui pesquisar, pra você ter uma ideia, Thiago, eles eram quase que inseparáveis. Eles viraram quase como um núcleo familiar, né? Ele era uma pessoa muito sozinha, solitária, que, inclusive, como ele tá na Austrália, é bem comum esses empregos de verão, né? Essa coisa mais... Eu preciso de um emprego, eu sou jovem, não tô fazendo nada, vou tentar achar alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Inclusive, ele chegou, né, a alimentar cachorros, isso, dentro da casa delas. Como é que foi essa história? Pra vocês terem uma noção, né, como a gente falou, a Ellen era muito rica, ela morava numa mansão. E ele visitava regularmente essa mansão que ficava em Newtown. E ele começou a ajudar não só em cortar a grama, mas também em outras atividades que precisavam ser feitas na casa. Pra vocês terem uma noção, ela tinha 14 cachorros que viviam dentro da mansão. E além disso, desses 14 cachorros, ela também tinha 40 gatos. E esses 40 gatos moravam dentro da garagem dessa mansão. Nossa, mas... Entrou em desespero, Thiago? É muito bicho, né? Não, olha, eu gosto de animal, acho legal e tal. Mas isso, cara, 40 gatos dentro de uma coisa... Assim, eu adoro gato. E mais 14, dá 54 animais. É muita coisa, parece aquelas coisas quando a gente vai... as ONGs vão atrás de pessoas. Tudo bem que ela tinha condições financeiras, mas é muita coisa, né? Não, mas aí que tá, ela tinha condição financeira, porém esses animais viviam em péssimo estado, porque era muito bicho. Tanto a Ellen quanto a Hilza, né, já eram mulheres de uma certa idade, elas não tinham capacidade assim de locomoção muito boa, justamente por isso que o Martin ajudava elas, e ela acabou recebendo uma denúncia, né, devido à grande sujeira que tinha na mansão, e nisso ela foi mandada para um hospital para receber tratamento e por aí vai, e todos os animais da casa foram confiscados. Então, dando um salto temporal, em 1991, ela acabou recebendo meio que uma intimação da justiça que ela era proibida de ter animais em casa. Justamente porque eram muitos bichos e era difícil para 3 pessoas cuidarem disso, né? Não é que nem uma ONG, assim, ONG respeitada, assim, que cuida dos animais. Não, eles eram meio que jogados. Porque basicamente o que acontece? Quando você tem muitos animais, rola essa questão de... Se o animal não é castrado, rola uma procriação. E se tem muitos animais, acaba tendo uma superpopulação de animais, o que já tinha. E é tanto perigoso para pessoa que tá lá cuidando, quanto para os vizinhos, porque aquilo dá um cheiro, a sujeira atrai roedores, atrai outros bichos, então atrai doenças. Então é por isso que isso acontece bastante. Se vocês verem nos Estados Unidos, para fora, acontece muito, que eles chamam até de intervenção, né? Isso é basicamente uma intervenção do Estado, falando, vocês não podem ter mais animais porque vocês não conseguem se controlar. Pensa naquela galera que é acumuladora, é a mesma
mesma coisa, que eles têm que se desfazer das coisas para as coisas não caírem em cima deles, né? E no caso ela acumulava animais, gente, então isso era uma condição muito problemática. Então a partir de 91 ela foi proibida de ter animais, e nisso ela decide se mudar daquela mansão que ficava em Newtown para uma fazenda que ficava em Coping, na Austrália. Era uma fazenda bem grande, de mais ou menos 29 hectares. Eu não tenho muita noção quanto que é isso, mas eu acredito que seja grande. Então ela se mudou pra lá junto. Então foi a Ellen, né? A mulher que era rica, a mãe dela, Hilsa, e o Martin. Então eles se mudaram, todos eles juntos ali para aquela fazenda. Era uma fazenda que ficava numa cidade muito pequena. E de acordo com o relato de alguns vizinhos, assim, que conheciam eles e tal, o Martin gostava de andar para cima e para baixo com uma pistola de ar comprimido. E ele sempre atirava em turistas, né? Porque era uma cidade rural, então às vezes tinha turistas que paravam ali para comprar naquela famosa barraquinha que vende fruta na beira da estrada. Então, às vezes os turistas paravam para comprar nessas barracas e o Martin atirava nesses caras com essa pistola de ar comprimida, e também ele costumava andar pela noite na região, e quando um cachorro latia para ele também atirava nesse animal com essa mesma pistola. E os vizinhos falaram, assim, que apesar desse comportamento do Martin, eles tentaram, assim, se aproximar deles, fazer amizade, mas meio que não rolava. Tipo, de acordo com os vizinhos, eles tentaram bastante, mas todas essas tentativas foram frustradas. Então, esse era o relacionamento com essas mulheres, né? Vocês conseguem ver que é bem próximo, né, Thiago? Mas aí, Thiago, não vai parar por aí, porque, como eu falei desde o começo, essa mulher, a Ellen, ela era muito rica. Mas no dia 20 de outubro de 1992, ela tava num carro junto com o Martin. Se eu não me engano, era ela que tava dirigindo e o Martin tava no banco do passageiro. E, infelizmente, né, o carro dela acabou batendo. E acabou que ela faleceu, porque ela teve várias lesões por todo o corpo e acabou sendo fatal. Já o Martin, né, como ele também estava dentro do veículo, ele foi hospitalizado em estado grave. Ele ficou 7 meses internado, porque ele estava com lesões tanto no pescoço e tanto nas costas. E o Martin, ele chegou a ser investigado pela polícia, se ele estava envolvido naquele acidente ou não. Até porque, né, gente, quando a pessoa é muito rica, eles têm que levar tudo isso como possibilidade, porque, enfim, né, vocês já vão entender o que vai acontecer. Só que eles descobrem que a Ellen, ela já tinha sofrido 3 acidentes de carro antes desse, né? Então parecia que já era uma coisa que acontecia com uma certa frequência. E por que eu falei tudo isso, Thiago? Porque ele vai herdar todo o dinheiro dela. Para vocês terem uma ideia, o Martin Bryant, ele vai ser nomeado como o único beneficiário do testamento da Harvey. Ela ficou com posse dos ativos totalizando mais de 550 mil Australian Dollars. Deixa eu até ver quanto que é 550 mil. Quase 2 milhões, quase. Dá 1,7 milhão. Na década de 90 ainda é muita coisa, gente. E como o Brian, ele tinha apenas uma noção sobre questão financeira. Posteriormente, a mãe dele solicitou e obteve uma ordem de tutela, né? Porque ele meio que não sabia lidar com todo esse dinheiro, ele não sabia o que fazer, ele não era uma pessoa que tinha um convívio social. Como a gente já disse várias vezes, ele tem várias questões, então ele não sabia lidar com o dinheiro dele, né? Mas aí vai acontecer outra coisa estranha, que vai ser o pai, né? Então, obviamente, os pais, eles pegam a tutela para administrar o dinheiro que o filho herda. A Hilsa, pelo que eu entendi, né, que era a mãe da Ellen, ela acaba falecendo no meio de todo esse período, porque ela já estava bem idosa, então o testamento realmente foi todo pro Martin, né? Por isso que ele foi investigado, né? Porque era muito dinheiro para ser transferido para ele. Após a morte da Ellen, o pai dele acaba se mudando para aquela fazenda que a gente mencionou que eles compram e por aí vai. E o pai dele, 2 meses depois que ele se muda, ele é encontrado morto. Basicamente, uma pessoa que estava visitando ali a fazenda encontra um bilhete escrito "chame a polícia". Nisso eles começam a investigar, observam as câmeras de segurança e alguns dias depois, no dia 16 de agosto, eles encontram o pai dele em uma barragem próxima à fazenda com um cinto em volta do pescoço dele e aparentemente o pai dele acabou morrendo de suicídio. A polícia, novamente, eles chegaram a pensar, será que o Martin estava envolvido na morte do pai? A gente nunca vai saber. Porém, com o falecimento do pai, ele acabou herdando mais 250 mil dólares australianos. E nisso, o Martin decidiu também vender a fazenda que eles tinham comprado.
Então ele ganhou mais 143 mil dólares australianos e ele começou a morar naquela mansão que a gente falou que ficava em Newtown. Só que assim, ele não tinha como administrar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não era humilde nem um pouco, né? Vai vendo, ele tem quase 1 milhão de Australian Dollars, que vai dar o quê? 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, isso na década de 90, era muita grana. Então, tipo assim, e sem contar que ele tinha ativos, propriedades, além de toda essa grana, ele tinha ativo. Então, ele passou a esbanjar, né? E pensa lá, ele vai ter... Você tem, sei lá, menos de 30 anos e você tem uma bolada de dinheiro. Ele começa a esbanjar a grana, né? Na época ele tinha 26 anos. Pô, pensa você com 26 anos e altos milhões de dólares pra gastar. E pelo que eu vi, ele gostava de gastar com roupa, com bebida. Ele começou a realmente ostentar o dinheiro que ele teve. Só que ao mesmo tempo, né, com a morte do pai e com a Ellen, né, que querendo ou não eles eram amigos, ele acabou ficando cada vez mais solitário. E com esse dinheiro também, né, entre o ano de 1993 e o final de 1995, ele usou para viajar, então ele visitou vários países e vai ser nessa época mesmo que ele vai começar a beber muito. Mas tudo isso que a gente falou foi só pra gente conhecer um pouco sobre quem era o Martin, sobre todo o comportamento dele. Eu acho que é muito importante a gente entender que ele tinha bastante dinheiro, que ele acabou herdando, né, as pessoas que ele se relacionou, como que era o comportamento dele, porque ele vai ser responsável por um dos maiores massacres da história da Austrália. É o maior massacre causado por uma única pessoa da história do país, né? Então, pelo que eu entendi, deve ter algum massacre que superou em número de vítimas esse, mas foi causado por mais de uma pessoa. E realmente é muito bizarro pensar que tudo isso foi feito por uma única pessoa em mais ou menos 2 dias, né? Então, assim, uma coisa muito importante da gente falar é o que os vizinhos falaram sobre o Martin, né? Um dia antes dele cometer o massacre. O que os vizinhos falaram que eles ouviram o Martin falar? Farei algo, isso fará com que todos lembrem de mim. O retrato inicial do assassino Thomas Hamilton mudou tudo. Os vizinhos, quando eles ouviram isso, obviamente, acho que ninguém no mundo ia cogitar que ele ia fazer o que ele fez. Mas eles acharam que ele, sei lá, só tava querendo chamar atenção, alguma coisa do tipo, acabaram não levando muito a sério. E pra quem não sabe, esse Thomas Hamlin, ele é uma pessoa que fez um massacre também. Tipo, sabe aquela coisa que a gente sempre fala que massacres incentivam outros massacres? Esse cara, esse Thomas, ele fazia o massacre de Dunblane, que aconteceu na Escócia. Também já tinha 44 anos, ele chegou a matar 16 alunos e um professor. E ele acabou ainda ferindo outras 15 pessoas. Então ele meio que tinha uma outra pessoa como inspiração. E a gente sabe, a gente está falando de 96, não é uma coisa que você vai dar um Google e que nem agora eu dei um Google e fui descobrir quem era o Thomas Hamlin em poucos segundos eu descobri. Não é uma informação tão fácil de se verificar, né? Com certeza, e também, que nem você falou, né, em como pessoas que cometem massacres se inspiram em outras pessoas que cometeram massacres, gente. Isso é muito real. Por isso que na época que estava acontecendo vários atentados em escolas no Brasil, foi recomendado em não se falar muito sobre o assunto, não divulgar foto, não divulgar nome, porque é justamente isso que eles querem, né? Como já abafou a situação, a gente trouxe esse caso, que não vai ser numa escola, né? Ficou conhecido como Massacre de Port Arthur e aconteceu entre os dias 28 e 29 de abril de 1996. Basicamente, ele saiu atirando por vários locais das redondezas, né? Cafeterias, pedágios, lojas de presentes. Foram vários locais, a gente já vai ter mais detalhes, tá? E uma coisa muito importante nesse caso é que ele estava fortemente armado. Ele estava com 2 fuzis semiautomáticos e isso é uma coisa que, infelizmente, possibilita que muitas pessoas morram em poucos segundos, né? Porque é uma arma muito pesada, é uma arma muito forte. Ele tava com essa armação, inclusive depois desse caso a Austrália vai mudar muita coisa em relação à política com as armas.
E ele fez várias vítimas, né? Já vou adiantar que foram 35 vítimas entre 3 a 72 anos. Mas vamos começar com as primeiras vítimas. Tava vendo quantos tiros uma AR-15 dava por minuto e etc. Então dá pra uma AR-15, por exemplo, dar 30 tiros para fazer uma outra recarga. Então tem pentes que podem armazenar 100 cartuchos. Então imagina o poder de fogo que essa pessoa tem para cometer um ato, né? E aquela coisa que a gente já falou, né? Porque desde sempre ele foi avaliado por psicólogos e psiquiatras. A justiça determinou que ele não tinha capacidade de controlar o próprio dinheiro. Como que ele conseguiu essas armas, né, gente? Vamos pensar nesse assunto, que eu acho que é uma coisa relevante. Como que ele conseguiu comprar? Lembra um pouco, Thiago, não sei se você lembra do caso do Richard Chase, lembra? Que ele também já tinha sido internado, fazia tratamento desde cedo e comprou uma arma com a maior facilidade, né? Eu não consegui achar detalhes de como que ele teve acesso a elas, mas é aquela coisa, né? Eu fico confusa, eu fico revoltada com essa parte, sendo muito sincera, porque a velocidade que o governo teve de que ele não pode controlar o próprio dinheiro foi totalmente oposta da tipo, ele pode ter uma arma, porque tudo que indica foi isso. E como que se dá os primeiros assassinatos, Marisa? Os primeiros, então, vão acontecer no dia 28 de abril de 1996. As primeiras vítimas do Martin foram o David e a Noella Martin. Aí, no caso, ao contrário, né? O sobrenome deles era Martin, né? Mas era o David e a Noelle. Eles eram um casal, donos de uma pousada chamada Seascape. E o que acontece é que esse casal teria conversado com o pai do Martin enquanto o pai dele ainda era vivo, porque o pai dele tinha a intenção de comprar essa pousada do casal. Porém, o pai teria reclamado pro Martin que os donos não queriam vender aquele local. E o que acontece? O pai do Brian, ele não vai conseguir comprar a pousada e é uma coisa que ele queria muito. Mas não comprando essa propriedade, o Martin ele entende, ele faz uma relação que o pai é a depressão do pai que levou ao suicídio, porque o que foi considerado foi um suicídio, né? Porque ele estava num rio e etc. Então ele considerou que eles tinham causado tanto mal pro pai dele, meio que destruído um sonho que o pai dele tinha, que era ter essa pousada, que ele colocou como os principais culpados da morte do pai, né? Então, por isso que eles vão ser as primeiras vítimas, né? Bom, ele assassina o casal a tiros, ele passa a noite nessa pousada, porém no dia seguinte ele vai até uma cafeteria chamada Broad Arrow Café, que era num local que era histórico da cidade, e lá ele estava carregando uma grande mochila azul. Dentro daquela mochila azul era onde estava escondido, né, a AR-15, né, o fuzil semiautomático dele. Então ele vai até essa cafeteria, era uma cafeteria bem grande, que estava lotada de pessoas, porque, como eu falei, era um ponto turístico, então tinha muitas pessoas ali que estavam tomando seu café e por aí vai. E ele vai, senta numa mesa, faz o seu pedido, come, e assim que ele termina de comer, ele vai até os fundos desse café, coloca uma câmera em cima de uma mesa para filmar toda aquela ação, e ele saca o fuzil de dentro da mochila e posiciona ele na altura do quadril. Nisso, ele começa a atirar tanto nos clientes quanto nos funcionários. Pra vocês terem uma noção, né, que o Thiago estava mencionando sobre o poder de fogo dessa arma, em 15 segundos, ele realizou 17 disparos que foram capazes de matar 12 pessoas e ferir outras 10. Porque fuzil, normalmente a bala é muito grande, né? Brian, ele chega a caminhar para o outro lado da loja e ele atirou mais 12 vezes. Então, basicamente, como eu falei, tem 30 tiros, ele deu 17 tiros dentro da loja, ele caminha até outra loja e atira mais 12 vezes, matando 8 pessoas e ferindo 2. Então, se a gente for contar ali, a gente já tem 20 pessoas mortas e 12 pessoas feridas. Ele recarrega a arma e começa a atirar em outras pessoas que estavam no estacionamento, e ele pega uma pessoa que estava num Volvo amarelo. Então 4 delas foram mortas e outras 6 ficaram feridas. Então aí a gente já tem mais, no total, 24 pessoas mortas e são 18 pessoas feridas. Então, o que ele faz depois disso, né, Marisa? Ele já foi para uma loja, para outra loja,
atirou em pessoas no estacionamento e depois o que ele faz disso tudo? Bom, ele dirige por 300 metros por uma estrada até ele encontrar uma mulher que estava com seus 2 filhos, né? Todos eles estavam caminhando. A mulher estava com uma criança que era mais velha e uma outra criança que era de colo. E nisso ele para o carro e realiza 2 disparos, onde ele acaba matando a mãe na mesma hora e também a criança que ela estava carregando no colo. A criança mais velha, ela teve tempo de fugir, ela sai correndo, porém, infelizmente, né, o Martin estava dentro de um carro, ele vai atrás, encontra a criança e mata ela, gente, com apenas um único tiro. Por isso que teve muito essa discussão na Austrália na época sobre o potencial balístico, né, dessas armas, né, que é muito forte, né, com um único tiro já foi capaz, né, de matar essa criança, mas infelizmente o caso não parou por aí, porque depois disso ele rouba uma BMW dourada e mata os 4 ocupantes dessa BMW. Ele dirige por uma curta distância até que ele para do lado de um casal que estava num Toyota branco. Ele saca a arma e ordenou que o ocupante do sexo masculino entrasse no porta-malas da BMW que ele tinha roubado. Nisso, né, o ocupante, né, do sexo masculino, ele faz isso, né, ele entra no porta-malas e ele acaba atirando contra a motorista do carro e ela acaba falecendo. Depois disso, ele volta para aquela pousada do começo dessa história, onde ele assassinou o casal. Ele leva o cara para essa pousada, ele é mantido como refém. Nessa altura do campeonato, né, os corpos já estavam lá e também a polícia já tinha começado a investigar, então eles começaram a cercar toda a pousada. Infelizmente, esse cara que foi mantido como refém, ele também é assassinado, mas numa tentativa de fuga, o Martin acaba ateando fogo na pousada, que acaba se incendiando muito rápido, mas não foi o suficiente para que ele conseguisse fugir. Logo, ele foi alcançado pela polícia e foi preso. E nossa, como eu falei, é muita coisa, gente. É surreal pensar em tudo isso. Sabe o que isso me dá? Uma vibe de Massacre do McDonald's, sabe? Que é tipo muitos acontecimentos acontecendo muito rápido num período relativamente curto de tempo, com uma arma que tem uma capacidade letal muito grande. E é aquilo, o que a gente fala sobre ter as red flags é justamente isso. Ele atirava em animais, ele atirava em várias coisas, então ele já tinha uma habilidade com armas, né? Mesmo que seja arma de pressão, ainda assim dá para você tirar algumas habilidades disso tudo, né? Bom, então ele é alcançado pela polícia, mas como ele tinha provocado um incêndio, ele estava com queimaduras bem graves nas costas e nas nádegas. A primeira coisa que a polícia faz é levar ele até um hospital, que era o Hospital Royal Hobart Hospital, aonde ele foi mantido lá, né, para fazer seu tratamento devido às queimaduras, mas com monitoração, né? Tinha guardas lá, enfim, porque é o procedimento, né, para esse tipo de situação. Nisso, né, não teve muito o que ele fazer, ele foi considerado competente para enfrentar um julgamento, apesar da sua condição mental, como a gente relatou lá no começo, né, o advogado dele tenta contratar um psiquiatra e por aí vai, porém o próprio psiquiatra fala que ele não era mentalmente doente, por mais que ele tivesse, sim, uma condição psicológica, isso não tornava ele incapaz de ser julgado. Ele foi levado a julgamento, acusado por ter ferido 23 pessoas e tirado a vida, né, de outras 35 pessoas. Então, o julgamento acontece em 7 de novembro de 1996. Inicialmente, ele tentou se declarar inocente, porque, como eu falei pra vocês, a defesa dele tentou alegar aquela questão da insanidade, aquela questão da condição mental dele, aquela coisa que a gente tá bem acostumado a ver nos casos criminais. Então, assim, não deu muito certo no caso dele. Ele foi sentenciado a 35 prisões perpétuas, gente. Vale lembrar, né, que é a soma de tudo, né? Eles julgam os crimes individualmente. E no caso foram 35 vítimas fatais, então foi basicamente uma prisão perpétua para cada uma delas, mais, somando os outros crimes, mais 1.652 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Resumindo, prisão perpétua. E durante os primeiros 8 meses de sua prisão, o Brian ele foi mantido em uma cela especial, obviamente para prevenção de suicídio. Ele foi construída com essa finalidade, principalmente para que ele tivesse um fim teoricamente seguro e que ele ficasse na cela e não pudesse cometer nenhum suicídio, ele não pudesse se automutilar. Então
ele tentou se matar várias vezes e acaba que desde janeiro de 2022 o Brian ele tá alojado em uma prisão de segurança máxima em Wisdom, perto de Hobart, que foi onde ele cometeu os crimes, né? Isso, né? Então, como a gente adiantou, ele tá preso, né? Atualmente, ele tá com 56 anos. E devido, né, a esse massacre ter acontecido, né? Ser literalmente, né, um filme de terror, na realidade, a Austrália acabou criando novas leis, né, que foram consideradas leis históricas sobre o regulamento de armas na Austrália. Tanto que se vocês colocarem Martin Branch, assim, no Google, pra vocês verem, tem várias fotos com pilhas de armas, porque muitas pessoas decidiram entregar as armas que elas tinham. Então o governo federal acabou implementando novas restrições a rifles e a espingardas com carregamento automático e iniciou o primeiro programa de recompra da Austrália para armas de fogo que não cumpriam com os novos regulamentos, né? Foi uma coisa, acho que teve no Brasil uma época que isso aconteceu, né? Rolou isso no Brasil, a lei do desarmamento, que daí a pessoa vendia a arma e inclusive depois acho que eles até chegaram a transformar em parque, em coisa. Eles pegaram o metal das armas e transformaram em outra coisa, sabe? Eu lembro que teve toda uma campanha, eu lembro muito bem isso na escola que teve também, né? Essa lei, né, nova, que foi levada para a Austrália, devido a esse caso, ela regulamentou as armas no sentido federal, porque até então, acho que era uma coisa muito parecida com os Estados Unidos, né? Cada território, cada estado regulamentava as armas do modo que eles queriam. Então, eles mudaram completamente as leis para que fosse uma coisa analisada do âmbito federal, que eu acredito que tenha um controle muito maior, muito mais fácil, porque é tudo igual em todos os locais. E é muito impressionante, sério, gente, procurem a foto aí. São pilhas de armas, assim, que foram devolvidas, né? E eu acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos. Thiago, você já conhecia esse caso? O que você achou? Não, eu não conheci o caso, mas é aquela coisa, como a gente vê que nesses casos criminais, esse caso principalmente de massacre, você sempre vê que tem uma inspiração. A gente sabe que tem outros serial killers que se inspiram em outros serial killers, não é uma coisa anormal, mas parece que em caso de massacre essa inspiração é sempre a mola condutora de tudo que a pessoa vai fazer, sabe? Até do método que a pessoa vai fazer, do jeito que a pessoa vai fazer. E podem falar que ele tinha questões psicológicas e etc. Mas é aquela pessoa que teve todas as oportunidades para não fazer o que fez e fez o que fez, sabe? Eu não sinto muita dó nesses casos assim, porque tipo, às vezes você vê que a vida da pessoa foi difícil, etc, blá blá, você até fica, putz, será que sim, talvez você conjectura algumas coisas, mas nesse caso não, nesse caso ele teve os acompanhamentos psicológicos, ele tinha uma estabilidade financeira boa. Esse caso eu só fiquei indignado e me deu muito uma vibe Massacre do McDonald's, e aí até eu não entendo de arma, eu não jogo jogos FPS, eu não entendo pulhufas de arma. Absurdo pensar que uma arma consegue dar 30 tiros em 1 minuto. É muita coisa, é um poder de fogo muito grande. Foi exatamente tudo que eu pensei em relação a esse caso, você disse, né? Eu fiquei muito chocada. Eu não lembro exatamente o que eu tava procurando quando eu achei ele. Eu acho que eu tava procurando uma coisa, literalmente, casos criminais que você nunca ouviu falar. Eu acho que foi uma coisa assim mesmo. Aí eu abri uma lista num site, aí tinha esse cara. Aí eu comecei a ler, tipo, era um parágrafo, assim, que falava resumidamente a história. Eu falei, não é possível. Tipo, claro, não negando, mas eu falei, fiquei chocada, né? Porque, tipo, é muita gente, muito pouco tempo, muita coisa mesmo. Aí eu fui e comecei a pesquisar mais a fundo, eu falei, nossa, sabe, é bem aquela coisa, casos assim de massacre. Eu acho que no caso ele seria um spree killer e não um assassino em massa, tendo em vista que foi em locais diferentes, né? Teve 2 dias de ação. Mas assim, eu sempre falo, casos de spree killers são sempre os que me chocam mais, porque são casos exatamente assim como esse que vocês ouviram, onde muitas coisas acontecem num intervalo de tempo muito curto. Mas eu acho que é isso por hoje. E também, eu só vou fazer um último comentário. Pode ir lá. Que bom que as pessoas não conhecem esse caso, porque esse é o
típico caso que pessoa que tem um parafusinho a menos ou um monte de parafuso a menos romantiza, porque ele é loirinho, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ai, nossa, na hora que eu olhei eu falei, nossa, tipo, você pesquisa o nome dele, eu falei, nossa, que surpresa não ver nenhum fã-clube desse maluco. É, porque não é muito falado mesmo, até na gringa, assim, eu acho que é um caso que ficou mais pela Austrália mesmo, tanto que assim, eu já fiz a capa do caso, né, já adianto que eu peguei a foto mais pavorosa dele pra colocar, quando eu contei na live também, eu peguei as fotos mais pavorosas, porque eu acho que são coisas que não podem acontecer de forma alguma, assim, é essa romantização. E exatamente aquela coisa, é padrão, branco, loirinho, até deu áudio no TikTok, né? Ai, loirinho, alguma coisa assim, ai, tem tudo na vida, tem papai, tem mamãe, e mesmo assim conseguiu ser ruim em absolutamente tudo na vida, sabe? Alguma coisa assim, o áudio se aplica perfeitamente nesse caso, sabe? O áudio do Intancável serve pra ele. Intancável! Esse, o áudio do Intancável, exatamente, né? Então, assim, isso, gente, Intancável mesmo, então... Ficamos todos chocados, eu e o Thiago, eu tô até meio sem saber o que falar, pra ser sincera, mas vamos deixar pra falar mais na semana que vem. Tchau, galera, se cuidem.